Será que vai mudar tudo na segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake e não veremos mais outras realidades do multiverso? Como assim? Temos algumas novidades sobre a segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake, além dos outros spin-offs de Hora de Aventura. Isso foi revelado recentemente no Festival de Cinema de Animação de Annecy de 2025 e algumas coisinhas no Festival de 2024. E claro, vim comentar tudo isso aqui nesse vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e desde o anúncio de que Hora de Aventura com Fiona e Cake havia sido renovada para a segunda temporada, isso lá em dezembro de 2023, faz bastante tempo, estamos ansiosos aguardando o retorno da série. Enquanto isso, tudo que temos são alguns anúncios sobre outras séries derivadas de Hora de Aventura, um filme, olha só, e algumas informações do que podemos esperar dessa segunda temporada de Fiona e Cake. Boa parte desses anúncios foram feitos tanto no Festival de Cinema de Animação de Annecy lá em 2024, quanto agora no de 2025, com algumas atualizações. Só recapitulando, após as 10 excelentes temporadas de Hora de Aventura que foram exibidas na Cartoon Network, a série ganhou 4 novos especiais que foram lançados pela HBO Max de 2020 até 2021 com o título Hora de Aventura Terras Distantes. Cada episódio com uma história independente focado em um ou mais personagens. Então veio o spin-off estrelado por Fiona e Cake em 2023, inicialmente pensado como uma minissérie, mas devido ao sucesso, renovado para uma segunda temporada. Além disso, percebeu-se que Hora de Aventura como franquia ainda tem muito fôlego e, portanto, mais 2 spin-offs e um filme receberam sinal verde para serem desenvolvidos. E isso foi divulgado no Festival de Cinema de Animação de Annecy de 2024. O painel, que era focado na Warner Bros. Animation, anunciou essas produções que estavam sendo desenvolvidas pela Cartoon Network Studios. Os detalhes sobre o filme de Hora de Aventura foram os menos divulgados até hoje, a gente tem pouquíssimas informações sobre isso, mas chama atenção quem está envolvido no projeto, além do Adam Muto, que é o showrunner de Hora de Aventura, tem também o Patrick McHale, que além de ter trabalhado em Hora de Aventura, foi criador da minissérie O Segredo Além do Jardim, que é uma gracinha, e Rebecca Sugar, que trabalhou já também em Hora de Aventura, compôs várias das músicas icônicas da série e foi também criadora de Steven Universe. Então temos aí um time de peso trabalhando em um filme de Hora de Aventura, onde não sabemos sobre o que vai ser, em quais personagens será focado e muito menos quando vai ser lançado. Diferente das outras séries spin-offs de Hora de Aventura, que temos aí um pouquinho mais de informação. Uma delas é a Adventure Time Side Quests, ou Hora de Aventura Missões Secundárias. De acordo com a Variety, essa é uma série infantil que levará o público de volta no tempo para quando o Finn era apenas uma criança que sonhava com missões épicas e lutas contra monstros com seu melhor amigo Jake, o cão. Então essa série vai funcionar praticamente como um prequel, né, como um prelúdio, contando os primeiros anos ali de atuação do Finn e do Jake. Pode ser bem interessante se essa série explorar o Finn desde pequenininho, quando ele chegou em Ó, como ele foi conhecendo os outros personagens, como a amizade entre ele e o Jake se formou. Ó, seguindo aqui na Variety, em vez de apresentar uma narrativa repleta de histórias espalhadas por episódios e temporadas como Hora de Aventura e Fiona e Cake, Missões Secundárias oferecerá episódios independentes e estrelados por versões iniciais de personagens favoritos dos fãs, incluindo o vilão ocasional, o Rei Gelado. O que a gente tira desse trecho é que provavelmente Missões Secundárias não vai ter um arco longo como aconteceu em Hora de Aventura. A gente não vai ter uma trama que se desenvolve em várias temporadas, onde a gente vai juntando as peças e montando o quebra-cabeça. Até porque a história geral de Hora de Aventura a gente já conhece, então talvez essa série seja mais focada em momentos específicos do passado do Finn e do Jake. Ou quem sabe até em momentos passados dos personagens que a gente conhece de Hora de Aventura. De repente um episódio focado no Rei Gelado, um episódio focado na Marceline, um episódio focado na Jujuba, no passado desses personagens. Inclusive é interessante porque de repente um dos episódios pode ser focado na época em que a Marceline e a Jujuba namoravam. A gente tem alguns flashbacks em Obsidian, o episódio especial de Hora de Aventura, Terras Distantes, focado na Marceline e na Jujuba. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu me aprofundo sobre esse episódio, eu destrincho bastante o que acontece nele, e lá a gente tem um flashback de quando elas se conheceram, a gente entende o motivo do término delas que aconteceu muitos anos atrás, mas seria legal se essa série spin-off, Hora de Aventura, Missões Secundárias, em algum momento explorasse mais essa época. E aqui só pra completar, o artista de longa data de Hora de Aventura e 2 vezes vencedor do Emmy, Nate Cash, está ligado à série. Além de Hora de Aventura, o Nate Cash trabalhou também em Bob Esponja e Tiny Toons na Universidade. Outro spin-off de Hora de Aventura em desenvolvimento é Hora de Aventura
Aventura Hey-Oh Bimo, essa até com uma imagem de divulgação bem fofinha. De acordo com a Variety, essa é uma série pré-escolar estrelada pelo adorável console de videogame Bimo. Após se estabelecerem em um novo bairro, Bimo e um grupo de novos amigos enfrentarão desafios mais adequados para espectadores mais jovens. Então vai ser uma série bem infantil para um público bem novinho, com umas histórias provavelmente mais simples, justamente para esse público que ainda está na fase de alfabetização. Então, por favor, não criem expectativas em cima dessa série. Não dá pra gente esperar grandes histórias que vão trazer muitos elementos novos para esse universo de Hora de Aventura. Inclusive, até por essa imagem de divulgação, se a série seguir essa estética mostrada, o traço é bem diferente do que a gente tá acostumado em Hora de Aventura. E pensando até no multiverso de Hora de Aventura, onde em algumas realidades os traços da animação são diferentes, a gente pode até considerar que esse spin-off de Bimo, se seguir essa estética que tá sendo mostrada, é uma outra realidade dentro do multiverso de Hora de Aventura. E sobre quem vai estar no projeto, o roteirista Adam Muto, 2 vezes vencedor do Emmy, autor de Hora de Aventura, o showrunner de Hora de Aventura e artista de storyboard Ashlyn Este. Dentre as várias séries de animação que Ashlyn trabalhou, tem o episódio Obsidian de Hora de Aventura Terras Distantes e a série de animação Monster High. Nessa própria matéria da Variety tem um trecho muito interessante onde fala que o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, insiste há muito tempo que os selos de animação da empresa se apoiarão fortemente em suas propriedades intelectuais mais populares. Revisitar a Terra de O com mais filmes e séries de Hora de Aventura faz muito sentido se esse for o plano da empresa. Tá cada vez mais difícil os estúdios investirem em produções originais, então eles estão recorrendo a algumas produções que deram muito certo para tentar lucrar mais em cima delas. Como eu disse, Hora de Aventura é muito popular e a gente tá numa onda, principalmente em Hollywood, de se apoiar em continuações, remakes, spin-offs, então natural que isso acontecesse também com Hora de Aventura. Seguindo agora para os detalhes sobre a segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake, algumas informações foram dadas no Festival de Cinema de Animação de Annecy de 2025 pelo próprio Adam Muto, showrunner de Hora de Aventura. No painel em questão da Cartoon Network Studios, várias produções foram anunciadas, inclusive do spin-off de Steven Universe baseado no Lars. Eu fiz um vídeo aqui no canal até falando sobre esse spin-off, e o Adam Muto fez uma apresentação falando da segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake. Nessa apresentação, a Rebecca Sugar estava presente também. Ela cantou uma música que ela compôs para a primeira temporada de Fiona e Cake, Part of the Madness, que foi uma música de um momento muito específico do Simon, onde ele refletia que, apesar de estar feliz por ter recuperado a sua sanidade, ele também sentia a falta de ser o Rei Gelado. Now that I'm not part of the madness. Mas, de acordo com os relatos de quem estava assistindo esse painel, a Rebecca Sugar cantou também uma música que ela compôs para a segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake. Então teremos aí mais uma música de Rebecca Sugar, eu tô muito empolgado com isso. Além disso, a Adam Muto ofereceu uma prévia da segunda temporada de Fiona e Cake, que se passará mais no mundo de Fiona e Cake e menos em O. De acordo com as palavras do próprio Adam Muto, dessa vez queríamos manter a maioria das aventuras no mundo da Fiona. E eu pensei que isso tornaria tudo mais normal, mas ainda é bem estranho, e isso está meio que embutido no DNA de Hora de Aventura. Pois é, minha gente, ao que tudo indica, não teremos muito do multiverso de outras realidades na segunda temporada de Hora de Aventura com Fiona e Cake. Inclusive, o Adam Muto já tinha falado um pouco sobre isso em uma entrevista que ele deu em 2024 para o Deadline. Lá foi perguntado, já que ele tinha uma estrutura de multiverso incorporado, se tinha alguma ideia de onde gostaria de levar os personagens ou a série a longo prazo. E o Adam Muto tinha dito que ele não sabia se usaria esse aspecto. Parece que a parte mais interessante da questão do multiverso foi usá-lo como um espelho para o elenco que conhecemos. Então é como se eles estivessem usando isso para ter algum tipo de insight sobre si mesmos, em vez de qual é o universo alternativo mais louco que podemos inventar. Acho que há coisas quanto à linha do tempo da série que podem ser legais para ambientá-la em um futuro distante ou em um passado distante, para que haja separação suficiente da continuidade atual para que não precisemos necessariamente ficar presos a ela ou fazer comentários sobre ela. Contanto que haja caminhos que pareçam interessantes e não como se estivéssemos apenas repetindo ou tentando refazer algo, acho que a série continuará. E tem algo interessante tanto dessa entrevista do Adam Muto pro Deadline quanto para a declaração que ele deu lá no Festival de Annecy, que em ambos os casos ele não descarta a possibilidade de explorar outras realidades
realidades do multiverso, mas que sim, o foco principal vai ser a realidade da Fiona e da Cake. Então essa segunda temporada vai estar mais focada naquela realidade que a gente conheceu de Fiona e Cake e em todas as consequências decorrentes do final da primeira temporada. E acho que há muito a ser explorado sim nessa realidade, afinal de contas, apesar dela ser mais realista, agora temos alguns personagens de outras realidades vivendo lá e nem todos eles são necessariamente realistas. A própria Cake continua falando e com o poder de esticar. E tem o drama dos personagens também. O próprio Marshall Lee, que terminou a temporada se voltando contra a própria mãe, fazendo parte de uma manifestação contra ela. E como será que agora todos esses habitantes vão viver sabendo que existe outras versões deles e que essas outras versões de repente podem ser o que eles queriam pra si? Óbvio que muitos deles podem preferir ser daquele jeito mesmo, mas muitos podem ter na cabeça que de repente seriam melhor em uma outra versão. Além disso, a Fiona continua com a sua comunicação com o Simon em outra realidade, então pode ser que exista algum tipo de crossover entre essas duas realidades de alguma forma, nem que seja pra gente saber como andam as coisas com o Simon. E tem alguns personagens que não foram muito desenvolvidos na primeira temporada que podem ser desenvolvidos na segunda também. No painel, inclusive, o Adam Muto falou que na segunda temporada a Maga Caçadora vai ter um papel maior. Aqui eu quero até fazer uma observação, que eu tirei essa informação da Variety, mas estou em dúvida se essa informação está falando sobre a Maga Caçadora que a gente conheceu em O, ou sobre o Hunter, né, a versão da Maga Caçadora na realidade de Fiona e Cake. Em ambos os casos seria interessante ver um pouco mais sobre esse personagem. Lembrando inclusive que a Maga Caçadora teve um romance com o Finn, e seria interessante a gente ver se o Hunter na realidade de Fiona e Cake pode ter alguma coisinha ali com a Fiona. A gente viu algo ali entre os dois no começo e no final da temporada, mas nada foi desenvolvido. Mas pensando em algumas pontas soltas que ficaram lá da primeira temporada de Fiona e Cake, eu gostaria, por exemplo, de saber um pouco mais sobre como está o Escaravelho agora que ele tá trabalhando com o Prismo lá no cubo. Será que de alguma forma ele ainda pode ser uma ameaça pra Fiona e Cake? Além disso, junto com o Prismo, eles estavam criando uma realidade medieval. Será que a gente não poderia ver essa realidade? Eu particularmente gosto muito de histórias de multiverso e várias realidades, então eu queria ainda que houvesse um passeiozinho por uma e outra realidade. Até mesmo pelas realidades que a gente viu um pouco na primeira temporada e que eu gostaria de saber como elas estão agora, como que aconteceu depois que eles saíram e passaram por lá. Inclusive, o Prismo tava dando um certo defeito no final da primeira temporada, e em todas as realidades que a Fiona passou, ela de certa forma criou um defeito naquele lugar. Será que esse defeito não vai trazer alguma consequência pro futuro? Inclusive, seria legal a gente ver algumas outras realidades que não vimos na primeira temporada. Ficou claro que todos os episódios de Hora de Aventura que tinham alguma estética diferente, que foram feitos por artistas diferentes, fazem parte dessas outras realidades, então seria legal se a série explorasse esses outros lugares também. Além disso, após o encontro do Simon com a Golbet, quando eles se separam e o Simon volta para a realidade dele, a gente viu que a Golbet passou por uma transformação, e eu tô curioso para saber o que aconteceu dessa transformação, o que aconteceu com a Golbet depois desse encontro com o Simon. E de modo geral, Hora de Aventura com Fiona e Cake trata muito de conflitos internos dos personagens, então seria legal a gente continuar vendo isso. A Fiona terminou a temporada aceitando a realidade dela, mas será que ainda não existe uma vontade de continuar explorando o multiverso? Coloquem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver nessa segunda temporada de Fiona e Cake, e se vocês estão satisfeitos com o fato de que a história vai se passar principalmente na realidade de Fiona e Cake. Vou deixar aqui no final o vídeo onde eu falo do anúncio do spin-off de Steven Universe baseado no Lars, e também uma playlist com todos os vídeos que eu fiz falando sobre a primeira temporada de Fiona e Cake e que são ótimos pra revisar tudo o que aconteceu antes da segunda temporada chegar. Assim que tiver mais novidades sobre a segunda temporada de Fiona e Cake, quando surgir trailer, quando surgir pôster, eu volto aqui pra falar mais sobre isso. Então fiquem de olho aqui no canal que isso pode acontecer a qualquer momento. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.